Então, meninos, como só tem gente do primeiro ano, né? Eu vou conversar uma coisa assim com vocês. O que é que vocês esperam do Enem? Desespero no dia. Por quê? Eu não vou saber de nada. Hã? Eu não vou participar não desse ano. Ninguém vai participar? Não, eu não vou participar desse Eu ano. fiz a minha inscrição. Quem mais aqui? Giovana vai? Eu queria fazer, mas minha mãe não deixou. Por quê? Ela disse que não, enquanto não passasse a pandemia, ela não iria deixar. Então. Ah, sim, mas ela tem razão. Ela tem razão, assim. Isso aí é uma coisa assim que não tira a razão dela, não. Mas assim, se não fosse isso, ela deixaria, né? Óbvio. Eu iria fazer os 3. O meu planejamento foi fazer os 3 anos, mas. Entendi. Mas assim, é porque assim, era bom tu ter feito a inscrição. Porque aí, fazendo, tendo ou não tendo, a gente. Eu acho que nesse ano não vai ter, não, vice. Eu acho que vai ser prorrogado pro início do ano que vem. Eu acho, não sei. Mas enfim. Gente, o Enem, ele não é um bicho de sete cabeças, não. Ele é uma prova. O ruim do Enem é que é uma prova que ela é longa, né? Tem muito tempo. E as questões são um pouco extensas. Mas se você parar para pensar e você parar para analisar, a maioria das questões, elas são todas contextualizadas com coisas que vivemos. Certo? E principalmente na nossa disciplina, que é de Ciências da Natureza, são coisas do nosso dia a dia, entendeu? Então, muitas vezes não precisa você saber, ter um conhecimento muito grande de um determinado assunto, entendeu? Porque tudo isso está atrelado com o que a gente vive mesmo. Então, o Enem cai muito assim, cai muito ecologia, meio ambiente, certo? Sempre cai tipo doenças humanas, alguma questão sobre epidemiologia, certo? Dinâmica de populações, pode ser que caia bastante. Genética, cai algumas questões de genética. O que mais cai é ecologia. O que mais cai. Mas assim, ultimamente, tem caído muita questão de genética, tem caído muita questão de citologia, muita questão de fisiologia, de bioquímica, certo? E o que menos cai é, por exemplo, os reinos, certo? Os reinos, botânica, não cai tanto, mas pode ser que caia. Porque assim, quando uma prova ela passa vários tempos caindo na mesma coisa, pode ter certeza que aquilo que você menos estuda naquele ano vai lá e cai. Pelo menos uma ou duas questões. Certo? E lembrando que uma ou duas questões é o suficiente para lhe levar para a faculdade, para a universidade ou não. Certo? Então a realidade é bem essa. Certo? Então é o suficiente. Lembrando que essa parte de ciências da natureza, para quem quer fazer área de saúde, ela é importantíssima, porque é o que dá mais peso, no caso de peso de questões. Isso não é corona, não, me engasguei. Certo? Então, resumindo, é isso. Então vamos começar. Gente, vejam só. Eu preparei aqui algumas questões para a gente debater elas. Tá certo? Então a gente vai fazer assim. Eu vou ler a questão para vocês. Dar um minutinho, 2 para vocês responderem, tentarem responder. E aí a gente comenta, tá certo? Então vamos lá. A esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme Schistosoma mansoni. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biofalaria. Seu hospedeiro intermediário e penetram pela... Voltando. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas da água pelo caramujo do gênero Biofalaria. Seu hospedeiro intermediário.
e penetram na pele humana. Tá? Então, ele fala que aqui a esquistossomose, ela é uma doença que ela vai acometer o fígado e o baço da pessoa. Ela é transmitida pelo verme e esquistossoma, e o contágio é por larvas que são liberadas na água pelo caramujo. Aí esse caramujo, ele é um hospedeiro intermediário, ou seja, quando a gente fala de hospedeiro intermediário, é aquele hospedeiro onde o parasita ele vai passar por ele, só que o parasita só completa o seu ciclo de vida quando ele sai do intermediário para ir para um hospedeiro definitivo. Então, para responder essa questão, a gente tem que ter esses conceitos. Primeiro, a gente tem que saber o que é parasitismo, né? O parasita, que é quando um verme ou qualquer outro ser, geralmente seres microscópicos, né? Geralmente vermes mesmo, eles parasitam algum ser e ele se aproveita daquele ser, né? Em troca de alimento, moradia e tudo mais, porém ele causa uma determinada doença para aquele ser, certo? Então, nesse caso, a gente já vê que acontece um parasitismo. E quando a gente fala sobre doenças parasitárias, a gente tem que ter a noção do que é hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Só um minuto. Pronto. Vejam. Entendam que todo parasita ele requer um ciclo de vida. Ele tem um ciclo de vida. Então, esses parasitas, o ciclo de vida deles, basicamente, vai ser da mesma forma. O que vai mudar são os hospedeiros e a forma de vida deles. Então, basicamente, vai ser assim, no caso aqui do caramujo. A pessoa que está infectada com a doença defeca em locais como rios, como ao lado do rio, na terra, entendeu? Em locais desse tipo. E aí essas fezes, elas vêm contaminadas com o ovo do parasita. Esse ovo ele vai eclodir e ele vai contaminar aquele local. No caso, o rio. Tá certo? O rio, as encostas do rio por aí. Aí esses parasitas, eles vão para a água, certo? E lá eles encontram o seu primeiro hospedeiro, que é o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Aí esse parasita, ele vai se desenvolver até certo ponto no caramujo, tá certo? E aí quando eles completam vamos dizer, esse seu desenvolvimento, eles saem do caramujo e ficam nadando livremente pelas águas do rio. Aí uma pessoa vem, dá um mergulho naquele rio, geralmente são rios mesmo, lagos, açudes, que tem a água mais parada. Cachoeira nem tanto, mas pode acontecer. Certo? Aí a pessoa vai lá e dá um mergulho. Entendeu? Mergulhou e aí o que acontece? O parasita, ele vai penetrar pela pele, certo? Na pessoa. E como ele não tinha se desenvolvido ainda, quando ele chega na pessoa, no ser humano, que é agora o hospedeiro, determinado não, o hospedeiro definitivo, certo? Ele vai completar o seu ciclo de vida. Aí ele vai se tornar adulto e lá no hospedeiro definitivo ele vai se reproduzir, que é o ser humano. E quando ele está adulto, ele vai causar doença e tudo mais. Então, sabendo disso, beleza. Alguma dúvida? Não, Rian. Não, né? Tranquilo? Vamos lá. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se pela utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do próprio verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Só um minutinho.
Tá linda Alguns. essa gravação. Deixa eu ver quantas pessoas tem já. Ô, professor, mas tem também uns tipos de verme que tem que ser tirado por cirurgia, né? Tipo o que tem no Rio Amazonas. Sim, existem tipos de verme, por exemplo, a lombriga. A lombriga, se a pessoa não tratar, a lombriga ela vai crescer, 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 crescer e vai se desenvolver e elas vão começar a se reproduzir ali. E aí tem gente que realmente tem que tirar com cirurgia, porque é tanta lombriga que a pessoa não consegue expelir, elas já estão grandes. Entendeu? Aí tem que fazer a cirurgia, tem que abrir e tirar. Olha, gente, olha, parece macarrão quando o pessoal faz essa cirurgia. Aquilo é tudo lombriga, assim. E elas grandes. E tem outra também que é a solitária, entendeu? Que é uma só, bem grandona, que nasce no intestino. Certo? Aí só com cirurgia, às vezes. Eles são perigosíssimos, porque isso pode matar um livro. Tá? Mas nesse caso aqui, o que é que ele quer saber? Ele quer saber sobre esta vacina. Veja que ele contextualizou bastante essa questão. Aí vejam só. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que façam essa. Eu vou dar um minutinho para vocês responderem e a gente comenta ela. E aí, gente? O que é que vocês acham? Eu fiquei na dúvida entre a C e a D. É C, impedir, E a D. impedir o acesso do esquistossoma, especificamente para o fígado, e a D ou a B? Entre a C e a D. D de dado, Aham. eliminar o esquistossoma antes que ocorra o contato com o organismo. Alguém mais Letra pode responder? E. Letra Ítalo. E. É. Letra E. Quem mais? Eu também acho. Fernando acha que é a letra E. Então vamos ver. Gente, o correto é a letra E. Tá certo? Vou explicar o porquê para vocês. Vejam só. Quando a gente fala de vacina, o que é a vacina? A vacina é algo que vai me prevenir. Tá certo? É algo que eu vou tomar, mas eu não estou doente. Ou seja, eu vou tomar a vacina antes de ficar doente. Concordam? Então a gente toma várias vacinas, assim, por exemplo, vacina da catapora, vacina do sarampo, a gente não ficou doente. A gente está tomando antes de ficar doente. Tá? Então toda vacina ela vem como o fundamento de prevenção. Tá certo? Então no caso aí dessa vacina da esquistossomose, o que vai acontecer é o combate do verme, né? O combate para que o verme ele não se desenvolva no meu organismo. Tá certo? Então, no caso da vacina, eu vou criar uma defesa para que, quando um dia, provavelmente, esse micro-organismo ele entre no meu corpo, eu já vou ter anticorpos suficientes para agredir esse parasita. Tá certo? Então, veja, a vacina ele é um método de imunização ativa. Certo? Por quê? O que é isso, um método de imunização ativa? É quando no caso a vacina, né, aquela substância, ela vai permitir que a minha imunidade, ela vai permitir que o meu sistema imunológico,
ele gere uma memória, tá certo? E essa memória é o que permite com que eu não adoeça posteriormente. Por exemplo, essa questão do coronavírus mesmo, importantíssimo essa questão nessa fase, né? Porque no caso do coronavírus, o que acontece? O pessoal está desenvolvendo a vacina, mas a gente precisa dessa vacina para desenvolver uma memória. Professor, se a gente não toma a vacina, a gente fica doente, a gente desenvolve também, tá? Porque assim, você adoece, você está lá, ficou doente. Então, o sistema imunológico vai trabalhar para poder produzir anticorpos contra aquela doença, certo? E aí ele gerou a memória, certo? Mas aí é que tá, isso aí é de forma natural. A vacina, isso vai acontecer de forma o quê? De forma artificial, tá certo? No caso, a vacina, já vou ter ou uma parte do vírus enfraquecida, alguma coisa aí que vai justamente gerar a produção de anticorpos pelo meu sistema de defesa, tá? E esses anticorpos, eles vão vir com a memória. E é isso que permite com que eu não adoeça, tá certo? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Ok, gente? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tirar aqui. Alguma dúvida, gente? Tranquilo, Não. né? Então, ó, a letra E, ó, elimina a vantagem da vacina é eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes que ele possa manifestar os sintomas. Por que não seriam os outros? Porque a vacina, eu já falei a vocês, ela vai combater. Então, por exemplo, Isabela, ela ficou entre a letra C e a letra D. Impedir o acesso do esquistossoma especificamente para o fígado. Não, Isabela, a gente não tem, por exemplo, não tem como a gente desenvolver, por exemplo, uma vacina ou qualquer outro medicamento que vá impedir que ele vá para esse órgão. Beleza, eu poderia até fazer isso, mas se ele não fosse para esse órgão, ele poderia ir para outro, como, por exemplo, o baço, onde ele se desenvolve também, tá certo? Então, essa daí eu já poderia descartar. E a letra D, por que eu iria descartar? Eliminar o esquistossoma antes que ocorra contato com o organismo. Gente, a vacina, veja, por que não seria a letra D? Que ele fala antes que ocorra o contato com o organismo. Então, para que isso ocorra, para mim, se fosse para mim prevenir que ele entrasse em contato comigo, então teria que ter alguma coisa ali no rio, nos lagos, entendeu? Não tem nada a ver com vacina, aí já seria outra coisa, certo? Um vermicida que ia colocar nas águas, coisa do tipo, eliminar os caramujos, aí sim seria um método de prevenção, certo? Para que eu prevenisse que o parasita entrasse no meu corpo, tivesse com contato. Aí já seria outra coisa, seria vacina, né? Porque a vacina, ela está dentro de mim, então ela vai me proteger quando ele entra no meu corpo, não antes, tá certo? Vamos, alguém quer comentar alguma coisa? Ítalo, que gosta de falar? Fernanda? Não, já tô de boa. Vamos para o próximo, então. Vejam essa questão aqui. No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Ó, estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por espécies de seres vivos. Então, a gente tem aqui a estratégia 1. Habitat mais instável e imprevisível. Potencial biótico muito elevado. Duração de vida curta e com reprodução precoce. Descendentes, muitos e com tamanho corporal pequeno. Tamanho populacional variável. Então, isso aqui são estratégias adotadas pela espécie. Tá certo? Estratégia 2.
mais estável e previsível. Aí já é o contrário. Potencial biótico baixo. Duração de vida longa e com reprodução tardia. Descendentes pouco e com tamanho corporal maior, tamanho populacional constante. Então, veja, aqui ele dá duas espécies, né? Na verdade, ele não dá duas espécies, ele fala de espécies no geral, e ele dá duas estratégias de coisas que as espécies fazem para poder sobreviver, para poder se adaptar ao ambiente, para sobreviver ao ambiente, coisas do tipo. E eu já dei a resposta aqui sem querer. Então, ó, na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser introduzidas, primeiramente, as espécies que adotam qual estratégia. Então, vejam só. Ele fala aqui, por exemplo, de uma área em desmatamento. E ele quer saber, nessa área, qual as espécies, né, que elas iriam, vamos dizer assim, suportar a esse efeito e o porquê. Tá certo? Então, façam essa aí, que eu sei que vocês não viram a minha resposta. E eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Ô, professor, Oi. eu não sei se é só no meu celular, mas tá bugado. Tipo, Ok. não tá aparecendo a questão. Mais alguém tá assim, gente? O meu tá aparecendo. O teu tá aparecendo, Isabela? Tá. Então, acho que é Apareceu agora. Calma. Se acontecer de novo, acho que deve ser internet. Ou você entra e sai de novo, coisa do tipo. Você já deu a resposta, já. Ele tá esperando o quê? Hã? Você já deu a resposta, você tá esperando o quê? Não entendi. O senhor já deu a resposta. Você tá esperando o quê? Qual é a resposta? Diga. Letra C. Mas eu não dei, não. Eu tô esperando os meninos ver e tentar entender o que é e o que não é. Nem todo mundo viu. Seu danadinho. Mas eu acabei de responder. Hã? Mas eu acabei de responder. Vamos lá, gente. Seu nojento. Vamos lá, gente. Letra C, por quê? Pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Gente, vocês sabem o que é potencial biótico? Quem sabe? É potencial de vida. Não. Vê só, Fernanda. Potencial biótico é a capacidade máxima que uma espécie ela tem para se reproduzir. Entendeu? Então, veja, quando ele fala, por exemplo, de uma área desmatada, é uma área que ela não tem muitos recursos para as espécies sobreviverem. Entendeu? Então, o que acontece é que quando uma espécie ela tem uma alta capacidade de se reproduzir, dependendo da espécie, dependendo do ambiente, essa espécie ela pode restabelecer o ecossistema. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma situação. Uma área que está sendo desmatada. Tá certo? Então, uma espécie que ela simplesmente se reproduza muito rápido, ela pode ajudar na sucessão do ecossistema. Tá? Agora, a sucessão do ecossistema, ele é uma coisa que, dependendo do caso, ela pode ser demorada ou ela pode ser mais rápida. Entenderam? Dúvidas? Não. Não. Não.
Vamos lá. Você sabe o que é a sucessão do ecossistema? Você sabe o que é a sucessão do ecossistema? É quando o ecossistema ele está perdido, olha assim. Eu desmatei uma área, tá certo? E aí essa área, o ecossistema ele começa a nascer de novo. A vegetação, tudo começa a surgir, certo? Só que aí, dependendo do grau de desmatamento que vai acontecer, vai demorar ou vai ser mais rápido. Então, por exemplo, se eu tenho uma espécie de passarinhos, os passarinhos, eles liberam sementes nas suas fezes. Então, se eu tenho uma prole de passarinhos muito grande que se reproduz muito rápido naquela área, certo? Então, a sucessão dessas sementes, por exemplo, para um rápido elevado reprodução de espécies, entendeu? Reprodução de plantas e vegetais, isso vai acontecer de forma bem mais rápida numa área desmatada. Deu para entender? Ou não ainda? Deu para entender já. Não? Pra entender. Entendeu? Tranquilos? Vou passar para a próxima, já que eu dei a resposta dessa. Essa aqui eu não dei a resposta não. Vamos lá. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para épocas mais secas. Quando não há frutos maduros disponíveis, cientistas descobriram que cutias roubam as sementes enterradas por outra. E esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Vejam só. Ele fala aqui do comportamento das cutias, certo? Então, o que é que elas fazem? Transportam pela boca as sementes que caem das árvores, em vez de comê-la, enterram em outro lugar. Ou seja, ela estoca esse alimento, tá? Para quando ela precisar, ela ir lá buscar. Tá certo? Quando não há frutos maduros disponíveis, como ele fala aqui. Cientistas descobriram que cutias roubam as sementes enterradas por outra. E esse comportamento de ladroagem é roubo, né? Faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Certo? Então é como se fosse assim. Uma vai, enterra. A outra vai, rouba e enterra de novo. Entendeu? Aí a outra vem, rouba e enterra em outro lugar. Tá entendendo? Esse comportamento, essa ladroagem, está associada a que tipo de relação ecológica? Pode responder já? Não, deixa os meninos, calma. Deixa os meninos pensar. Você é terceiro ano, eles são café com leite. Pode falar? Pode, fale. Eu acho que é a letra D. Letra D de dado, Isso. Uhum. competição. Alguém aí acha que é diferente? Não. Essa está bem fácil, né? É a letra D, competição, certo? Competição, nesse caso, é uma competição intraespecífica, tá certo? A competição intraespecífica, que é aquele tipo de competição que ocorre dentro da própria espécie, certo? Vou para a próxima. Eu só não sei até que horas é esse negócio. Você sabe que hora começa a Alexandra? Parece que é 3h30. É, né? É. Vamos lá. A cada safra, a quantidade de café beneficiado
é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. A quantidade de café beneficiada é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5 de pectina, um polissacarídeo. Aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como os resíduos de alcaloides, que são compostos aminoácidos